Pode Cair o Mundo, o nome da música. Ele está ali me perguntando qual que é a música, qual que é a música. Pode cair o mundo, estou em paz.
lugar, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pai querido, pedimos ao Senhor perdão pelas falhas que temos cometido, pecados. Suplicamos que o Espírito Santo venha nos ajudar a entender a Tua Palavra, nos dar sabedoria, para que a Tua Palavra nos encha de esperança e de certeza de que os Teus anjos são enviados para estar ao nosso lado, para trabalhar em prol da nossa salvação. Pai querido, abençoe as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, que a Tua graça alcance, que a Tua proteção envolva essas pessoas também. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para todos, bom sábado para os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo. Um feliz sábado também para os nossos irmãos, irmãs e amigos que estão nos assistindo pelo Facebook. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. É muito bom termos a oportunidade de estar aqui na igreja para louvar o nome do Senhor, para ouvirmos pregações da palavra do Senhor, e é isso que nós vamos fazer hoje. Esse hino que nós acabamos de cantar, ele fala do cuidado de Deus mesmo em situações complicadas. Como a letra dele diz, pode cair o mundo, mas estou em paz porque eu sei que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Deus, o meu Criador, o meu Salvador, estará comigo. E isto é uma certeza que nos dá esperança para passarmos por todas essas situações. O título da mensagem de hoje é A Visita do Anjo. E talvez você já tenha tido alguma experiência de anjo atuando, operando na sua vida. E talvez você vai se identificar bastante com a mensagem de hoje. É provável que alguém que está nos assistindo já tenha recebido a visita dos anjos do Senhor. E, portanto, eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, e o verso 14. Esse será o primeiro texto bíblico que nós vamos estudar hoje, tá? Hebreus capítulo 1, verso 14 diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Se você ler o verso anterior, você vai perceber que esses que a Bíblia está se referindo, ela está se referindo aos anjos. Então nós aprendemos aqui já uma coisa muito importante. Os anjos são seres espirituais que ministram sob as ordens de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E isso nos traz muito conforto, porque nos dá a segurança, a certeza de que os anjos de Deus, os anjos celestiais, eles estão à disposição de Deus para atuar, para trabalhar a favor da nossa salvação. E eles fazem isso de várias maneiras.
livrando da morte as pessoas de algum acidente, protegendo das diversas maneiras. Eles estão atuando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguns anos atrás, acho que tem aí um bom tempo, viu? Mas quando eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 36, quem é bom de conta aí pode fazer as contas. Eu fui tirar a minha carteira de habilitação e eu não dirigia bem. E no momento que eu fui fazer a prova ali, prática, né? Eu entrei no carro, olhei para o lado e falei para o instrutor, examinador ali, que iria dizer se eu tinha passado ou não. Me disse assim: olha, antes de começar, antes de eu sair com o carro, eu quero fazer uma oração. Ele falou: pois não. E eu fiz uma oração em voz alta, e na oração eu disse o seguinte: querido Deus, o Senhor sabe como eu quero essa carteira, e eu queria te pedir então que o Senhor envie um anjo do céu para dirigir esse carro para mim. Em nome de Jesus, amém. Olhei para ele assim ao final da oração, ele estava meio assustado, porque eu acho que eu não tinha o costume de ouvir aquele tipo de oração. Mas eu sei que eu comecei a fazer a prova. Era um percurso longo, lá na cidade de Goiás. Descia, passava perto da casa da Cora Coralina lá e tal, voltava. Depois de umas 2 ou 3 esquinas assim, ele mandou virar à esquerda, bem assim, bem curto mesmo o percurso. Eu virei, já deu direto assim aonde a gente fazia a baliza. E eu fiz a baliza. A hora que eu entrei o carro na baliza, você entra com ele estressado, aí você tem que alinhar e tal. Antes de eu alinhar, a hora que eu entrei, ele falou, abriu a porta, olhou e falou assim: pode sair. Aí eu saí, encostei aonde terminavam as provas lá, e ele olhou para mim e falou: parabéns, você passou. Virou as costas para mim e foi lá resolver umas coisas dele. Eu não sei se, eu não vi, né? Eu não sei se de fato ele viu algum anjo, que eu pedi isso para Deus, mas uma coisa eu sei: eu não fiz o percurso, eu não fiz tudo o que eu deveria fazer, e ele disse que eu tinha passado. Então o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: é que de fato esse texto aqui, ele se cumpre na vida de muita gente. Os anjos são seres espirituais que estão aí para trabalhar em prol da tua salvação e para cuidar de você de uma maneira muito especial em todos os aspectos. Só que a Bíblia também nos dá várias evidências de que os anjos de Deus, eles também são enviados pelo Senhor para executar os juízos de Deus. Da mesma forma que na vida de algumas pessoas, eles atuam para levar esperança, para levar salvação, promessas, eles também atuam na vida de outras para executar os juízos de Deus, porque as pessoas rejeitaram a graça do Senhor. Eu imagino que vocês conhecem a história de Abraão. Você sabe que Abraão recebeu a visita de anjos. Anjos que foram levar a promessa de que ele teria um filho e tal. Mas anjos também foram lá em Sodoma e Gomorra e executaram os juízos de Deus sobre aquelas cidades. Hoje nós vamos analisar a visita de um mesmo anjo registrada na Bíblia, que para uma pessoa ele visitou para libertar e salvar. Para outra pessoa, o mesmo anjo fez uma visita para condenar e matar, ou seja, executar os juízos de Deus. Então nós vamos ver e vamos entender por que a uns ele visita para cuidar, libertar e salvar, e a outros ele visita para
matar e destruir, executar os juízos de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, e você que está nos assistindo pelo Facebook, se tiver uma Bíblia também, eu gostaria que você pegasse e abrisse no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, o capítulo começa com as seguintes palavras: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. O rei Herodes, ele prendeu vários cristãos daquela época, era a igreja cristã recém-nascida, que estava começando ali, e ele matou a Tiago, irmão de João, e ele percebeu, se você continuar lendo a história aí, ele percebeu que isso levantou a popularidade dele para com os judeus. Então ele chegou à seguinte conclusão: isso é um bom negócio político, né? Eu mato um e eles começam a me bajular. Então ele prendeu a Pedro com a intenção de matá-lo logo depois da Páscoa. Só que aconteceu o seguinte: o decorrer da história aí do capítulo 12 diz que os irmãos estavam orando incessantemente por Pedro, enquanto ele estava preso. E no verso 7, relata a visita que o anjo fez a ele. Diz assim a Bíblia: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Ora, Pedro foi visitado pelo anjo do Senhor. Pedro estava numa situação totalmente complicada, porque ele estava com a sua sentença de morte decretada, ele estava numa cadeia escura, vigiado por 16 soldados, totalmente acorrentado. A olhos humanos ele não tinha escapatória. Porém, diz a Bíblia, que Pedro dormia como um bebê. Por quê? Será que se fosse você numa situação dessa, na noite anterior à sua execução, onde a sua cabeça ia ser separada do seu corpo, será que você conseguiria dormir tranquilamente? Sabe por quê que Pedro dormia tranquilamente? Porque Pedro tinha entregado a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Pedro sabia que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, Deus não o abandonaria. Deus não ia deixá-lo só. E por isso ele dormia tranquilamente, porque ele sabia que Deus estava com ele. E isso mostra para nós, amigos, que o fato de eu servir a Jesus, o fato de você ser amigo de Deus, não é garantia de que você não vai passar por problemas, não é garantia de que você não vai passar por momentos escuros na vida. Mas uma coisa nós temos a certeza: Deus não vai nos deixar sozinhos. E por isso a Bíblia diz que Deus enviou o anjo. O anjo fez com que as correntes caíssem dos punhos de Pedro, abriu automaticamente o portão da cadeia, e Pedro então foi liberto, foi salvo da morte iminente, e ele chegou até onde os irmãos estavam orando por ele. E no verso, queria que você acompanhasse, no verso 17, diz assim: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aqui, eu quero que você preste muita atenção nessa declaração de Pedro. Ele chega onde os irmãos estavam, e a primeira coisa que ele diz é que o Senhor o libertou da prisão.
O Senhor o livrou. O Senhor fez um milagre e tirou ele da prisão. Então podemos afirmar com certeza que naquele momento Pedro deu toda a honra e toda a glória a Deus. Naquele momento Pedro disse que ele só foi liberto da prisão, ele só foi salvo da morte, porque o poderoso Deus, Criador do universo, enviou um anjo poderoso para libertá-lo da prisão. A visita daquele anjo foi de libertação e de salvação para Pedro. Porque, de acordo com o texto de Hebreus que nós lemos no início, os anjos são seres espirituais enviados por Deus para trabalhar em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E esse anjo foi cumprir esse propósito na vida de Pedro. E é provável que muitos de vocês já tenham recebido a visita desse anjo. Com certeza, senão nós não estaríamos aqui. Agora, o mesmo anjo que visita Pedro, dias depois ele faz uma visita para um personagem que estava envolvido nessa história de Pedro. Se você ler o verso 19, você vai perceber que Herodes, depois que entendeu que Pedro tinha sido liberto da prisão de forma misteriosa, miraculosa, ele ficou chateado e desceu da Judéia para Cesareia, nervoso, com raiva. Ao invés de ter olhado para a libertação de Pedro como a evidência do poder de Deus, do milagre de Deus em prol dos seus filhos, ele fica com raiva e desce para Cesareia. E a partir do verso 20, nós temos a história de que lá em Cesareia, o pessoal lá que morava em Tiro e Sidom, ali por perto, eles então planejam ali uma festa, onde eles querem reconciliação com o rei Herodes. E no verso 21, diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Verso 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado o quê? Você viu o que é que Pedro fez quando saiu da prisão? Ele chegou e contou que quem tinha libertado ele? Deus. Ele deu glória a Deus. Herodes não. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Aqui eu quero que você pense comigo no detalhe. Você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, reflita comigo também nessa pergunta. O mesmo anjo fez 2 visitas. Por que estas 2 visitas tiveram propósitos diferentes? Queria que você pensasse um pouquinho. Por que a Pedro, numa situação complicada, de escuridão, de trevas, uma escuridão, uma situação sem saída, por que ele visita para libertar e salvar? E o rei Herodes, numa situação onde o sol brilhava, onde ele não estava num lugar escuro, ele visitou para condenar e matar. O mesmo anjo. O livro Atos dos Apóstolos diz que foi o mesmo anjo que visitou Pedro, visita Herodes dia seguinte. A diferença está, não está na vontade do anjo. A diferença está no coração de quem o anjo visitou. É que Pedro tinha o coração nas mãos de Cristo. Pedro tinha a vida entregue inteiramente nas mãos do Salvador Jesus Cristo. E se o coração de alguém, se a vida de alguém foi entregue ao Senhor Jesus Cristo,
essa pessoa é um candidato à vida eterna, à salvação. E de acordo com o texto de Hebreus, os anjos são seres espirituais que trabalham em prol daqueles que hão de herdar, e só herdará a salvação quem colocar a vida, o coração, quem se entregar por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Pedro, que tinha a vida desse jeito, que glorificava ao Senhor, foi visitado para ser salvo, liberto da prisão. Herodes, totalmente o contrário. Herodes, com uma roupa, diz o livro Atos dos Apóstolos, uma roupa toda cheia de ouro e prata, um manto cheio de ouro e prata. O sol batia nesse manto de Herodes, do rei Herodes, e refletia um brilho exuberante. Herodes tinha uma oratória muito boa, ele estava fazendo um discurso muito eloquente, escolhendo palavras por palavras, falando pausadamente. E quando as pessoas ali de Cesareia e região contemplavam aquela cena, o brilho da roupa de Herodes, refletindo a luz do sol, e ele falando com palavras tão suaves, e eles disseram: ele está como um Deus. Isso não é voz de ser humano, é voz de Deus. E muitas daquelas pessoas começaram a adorar um rei pecador que escondia o seu coração cruel e terrível por um manto de ouro e prata, e eles então adoram ele como se fosse Deus. O curioso, amigos, é que muitas daquelas pessoas que ali em Cesareia estavam adorando um rei cruel e pecador como se fosse Deus, foram as mesmas pessoas que algum tempo atrás, lá em Jerusalém, num dia, num grande movimento em que as multidões tinham se juntado, aquelas pessoas, olhando para o verdadeiro Deus, Criador do universo, o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus de amor, que deu a vida por nós, muitas daquelas pessoas apontavam o dedo e gritavam: crucifica-o, mata-o, crucifica-o. Eles não reconheceram em Jerusalém o verdadeiro Deus que tinha vindo à terra para morrer por nós que somos pecadores. Mas lá em Cesareia, as mesmas pessoas apontam o dedo agora para um rei cruel que escondia o seu coração terrível atrás daquele manto, brilhava, e diziam: é Deus, e o adorava. Sabe o que Herodes tinha que ter feito? Ele tinha que ter dito o seguinte: toda honra e toda glória a Deus. Ele tinha que entender que é Deus quem permite um rei chegar ao trono, e é Deus que permite, ou é Deus que tira o rei do trono. Deus está no controle de tudo. A glória que devia ser dada a Deus, Herodes tomou para si. Por isso que o anjo visita Pedro para libertar e salvar, mas Herodes, ele visita para condenar e matar. Os anjos de Deus, eles estão dispostos a cumprir as ordens do Senhor a qualquer momento. Se o anjo do Senhor te visitasse, que tipo de visita ele faria? Se o anjo do Senhor fosse lá na tua casa hoje, ele faria uma visita para libertar e salvar, ou ele faria uma visita para ele te condenar ou matar? Se o anjo do Senhor fosse dar uma espiada no seu celular, nas suas coisas secretas que só você sabe, que tipo de visita o anjo do Senhor faria? Sabe? Com certeza,
você gostaria que o anjo do Senhor fizesse a visita que ele fez para Pedro. Mas para que essa visita seja feita, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus como Pedro entregou. No livro de João, capítulo 1, verso 51, nós temos um texto muito interessante, muito revelador, que mostra quem é que possibilita a ligação do céu com a terra, por onde os anjos de Deus atuam em prol daqueles que amam de herdar a salvação. O verso 51 diz assim, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você percebe que o meio, a ponte, a escada que liga o céu e a terra, pela qual os anjos de Deus sobem e descem, é o Senhor Jesus Cristo? Por isso que não tem como a gente receber a visita dos anjos para curar, para abençoar, para libertar, para salvar, se Jesus estiver deixado de lado na nossa vida. Por isso que eu digo, em nome de Jesus, se entregue a Ele. Coloque seu coração nas mãos do Salvador, e com certeza os anjos de Deus virão ao seu encontro para cuidar de você, proteger e livrar do mal. Olha, no dia 1º de outubro de 1958, lá no Chile, um compositor chamado Juan Rivero, no dia 1º de outubro de 1858 foi publicado uma situação que aconteceu com ele. Ele comportava, ele tinha que visitar algumas casas em sítios, e ele tinha que passar por uma mata. Um dia, passando por essa mata, ele percebeu que ele estava, assim, sabe aquela sensação de que tem alguém olhando para mim, que tem alguém me observando? Ele sentiu aquela sensação de que tinha alguém observando ele ouviu até algum barulho atrás de uma grande árvore. Mas naquele momento ele se lembrou da promessa de Salmo 91:11, que diz que aos seus anjos dará ordens para que te proteja em todos os teus caminhos. Ele recitou esse salmo, confiou nessa promessa, apertou os passos para sair logo da mata. E um dia, conversando com alguém da região, ele contou a situação. E alguém disse assim para ele: olha, Juan, o filho daquela família que você está estudando a Bíblia com ela, ele andou falando aí que ia te matar, porque ele não queria que você estudasse a Bíblia com os pais dele. Juan pensou o seguinte: bom, se era ele, se Deus me livrou, é porque Deus está me dando a oportunidade de pregar para esse rapaz também. Na próxima vez que ele foi estudar a Bíblia com a família, ele fez de tudo para conquistar a amizade dele. Conseguiu conquistar a amizade daquele jovem. Dias depois, aquele jovem estava estudando a Bíblia junto com a família. E um dia, quando estava só Juan e aquele rapaz sozinhos, ele disse assim para Juan: Juan, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu fiz de tudo para te matar, mas hoje eu tenho certeza que Deus não permitiu, porque Ele queria que eu ouvisse a mensagem do Evangelho que você está passando para nós. E ele disse: um dia eu estava na mata te esperando, eu estava de tocaia ali esperando você passar, eu estava com a minha espingarda apontada para você, só que eu puxei o gatilho 3 vezes e ela não disparou nem uma vez. E naquele mesmo dia eu tinha testado ela de manhã e ela tinha funcionado perfeitamente. E ele disse: Juan, hoje eu tenho certeza, foi Deus que não deixou eu te matar, porque eu tinha que ouvir essa mensagem também. E ele olha para Juan e diz: mas tem uma coisa que eu estou muito curioso desde aquele dia. Naquele dia na mata tinha 2 homens bem altos, bem fortes ao teu lado,
que caminhava com você naquela trilha, e depois daquele dia eu nunca mais vi esses homens. Quem era eles? Por que você não anda mais com eles? Juan disse para aquele jovem: olha, aquele dia eu estava sozinho, mas se você viu alguém comigo, esses dois homens, eu tenho certeza que foram os anjos do Senhor que foram enviados para me guardar, para me livrar do mal. Queridos, o Senhor Jesus quer enviar os anjos dele para visitar você, para curar você, para proteger você das pandemias, para livrar você dos perigos que você está correndo. O Senhor Jesus não quer enviar os anjos dele para executar juízo na tua vida. Mas para isso, nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Para isso, nós temos que fazer o que Pedro fez: se arrepender e se jogar nos braços do Salvador. Você, amigo que está nos assistindo pelo Facebook, se o anjo do Senhor te visitasse hoje, que tipo de visita ele faria? Ele faria a que fez para Pedro, ou faria a que fez para Herodes, para o rei Herodes? Saiba que Jesus está te dando uma oportunidade. Jesus hoje está te convidando para que você entregue o seu coração a Ele, a sua vida a Ele, para que os anjos do Senhor trabalhem em prol de você, que vai herdar a salvação. Nós vamos cantar agora uma música. Aliás, não é uma música, nós vamos ouvir um vídeo, um clipe. É a música? Ok, nós vamos ouvir uma música. Enfim, eu quero orar com você agora. Vocês não estão vendo ouvindo, mas eu estou rindo. Eu quero orar com você agora, tá bom? E se você está com a vida um pouco distante de Jesus, aproveite esse momento para se entregar a Cristo, porque é Jesus que possibilita a visita dos anjos na sua vida, para abençoar, curar, libertar e salvar. Oremos. Querido Deus, obrigado, porque hoje na Tua palavra o Senhor nos mostrou que os Teus anjos nos visitam, e que nesta visita Ele tem o propósito de fazer de tudo para cuidar de nós, nos proteger e nos preparar para receber a herança da vida eterna quando o Senhor Jesus voltar. Portanto, Senhor, nos ajude a fazer uma entrega sincera, completa a Cristo, para que assim os Teus anjos venham ao nosso encontro para nos proteger e nos livrar do mal. Abençoe cada família, Senhor, que está nos assistindo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que você tenha um bom sábado na presença de Jesus.